Salve pessoal, tivemos um probleminha com a conexão aí, mas agora acho que estabilizou isso aqui. Bom, agora hoje, nesse momento, vamos fazer o Uncharted 3 aí, no PS3, dublado e legendado em PTBR. Eu já gravei um vídeo no canal mostrando como deixar, como inserir a dublagem e a legenda na versão de português de Portugal. Então vamos aí terminar ele legendado e dublado em português do Brasil. Aparentemente estabilizou agora a conexão. Essa dublagem que foi feita em Porto Alegre ainda. Um negócio bem inusitado, porque no trailer ela saiu com a dublagem num estúdio de São Paulo, um dos dubladores mais conhecidos, né? E aí depois ela acabou indo para um polo desconhecido em Porto Alegre. E a dublagem, ela não é ruim assim, mas ela é bem amadora assim. Ela parece mesmo uma fã dublagem até. É um jogo que eu levei que foi feito em Porto Alegre. um bom tempo para baixar ele por causa do tamanho. Esse jogo tem mais de 40 GB, quase 50 GB ali de armazenamento que ele ocupa. Bom, eu deixar rolar a introdução, mas é a introdução do Naughty Dog, né? Essa música é muito boa. Pá, 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 pá. Bam, 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 bam. Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Compartilhando a live aqui. Nós já começamos. Vamos lá então. Como eu falei, né? O jogo é uns 40 e poucos GB, quase 50 GB, 46 GB por aí. Então por isso é bem chatinho de baixar ele aí, mas valeu muito a pena. O jogo é muito bom, como os outros também, né? Eu já zerei o 1 e o 2 anteriormente, né? O 1 e o 2, e agora só me faltava o 3 aí no PS3. Então agora nós vamos zerar o terceiro aí. Concluir a história do Drake no PS3, né? Que depois a conclusão mesmo vem no PS4, né? No Uncharted 4, que foi o último jogo da franquia. Foi o encerramento da franquia. Bom, bora lá então. Bom, eu já passei da parte do avião, né? Já tô, como eu vou seguir sempre, eu tô seguindo tô seguindo nossas tradições, né, de sempre de trazer o final dos jogos, né? Então nós estamos no fim aí. Acho que é 86% por aí. Não tem uma carregada pra ver aqui. São 86% concluído, 7 horas e 19 minutos de gameplay, coletei 27 tesouros. Nós estamos no fim aí, eu já passei da parte do avião, no capítulo caravana, acho que é o capítulo 20. Se não me engano são 24. Então, bora lá.
Bora zerar isso aí. O que eu achei surreal desse jogo é o gráfico, cara. Eu nunca vi um gráfico tão bom no PS3. Realmente isso aqui eu acho muito difícil ser batido. Nos jogos que eu joguei, né? Batido por, se tiver que ser batido já foi. Mas eu acho difícil achar um jogo que tem um gráfico melhor que esse. Realmente eu acho bem difícil. Mas então, é a parte que a gente é resgatado por uns egípcios, né? Seria egípcios. A gente tá no deserto. Acho que é no Egito. Acho que sim. Agora eu buguei. Mas a gente é resgatado por um pessoal lá, né? E que eles também estão, tipo, são inimigos da mulher, que eu esqueci o nome também, que é a mulher que tá em busca do tesouro, né? Que o Drake também tá em busca. E daí eles meio que resgatam a gente. É uma partida de cavalo. Ó, capítulo 20, caravana. Vamos ao comboio, siga-me por aqui. O que eu gosto dos Uncharted é que é como se estivesse jogando um filme, cara. Esse jogo é realmente sensacional, a narrativa. Onde tá tudo dublado e legendado em português do Brasil. Olha o gráfico disso aqui, velho. Olha esse deserto. Olha a iluminação. Cuidado, essa passagem é estreita. Fora isso, a dublagem também tem algumas partes que são aceleradas, né, pra caber, então dá pra ver que o negócio é feito bem amador. Cuidado, lá estão eles. O comboio está aí embaixo. Vamos apressar. Bom, é provável que eles estejam com o Sully. Eles estão muito longe, estão fora de Então é alcance. por isso que a gente tá tentando resgatar eles. O Sully. A Helena ficou no aeroporto, né, ajudou a gente a subir no avião. Venha comigo. Aí acontece toda aquela loucura no avião. E agora a gente tá tentando resgatar o Sully. E esses camaradas estão ajudando nós. Vamos, estamos quase lá, venha! Aconteceu de novo. Vou ter que voltar no checkpoint. Às vezes acontece esse tipo de coisa aí. Eu não sei bem se é por causa de estar rodando o disco aí, né, no REM. Por causa que é muita coisa pra carregar, né? Talvez ele não esteja conseguindo dar conta de carregar tudo junto. Ih, rapaz, agora bugou mesmo. Não sei como é que eu vou fazer, bicho. Aí, voltou. Vamos ao comboio, siga-me por aqui. Conseguiu. Não, voltou lá pro começo. Ele dá essas bugadas no gráfico, né, no mapa, e que não carrega, e eu tenho que voltar no checkpoint. Mas é muito raro. Não se afaste, Isso é só quando é um mapa grande, tipo esse aqui, quando tu corre muito mapa por pouco tempo. Aí não dá conta de carregar tudo. Porque olha os detalhes desse mapa também. Cuidado, essa passagem é estreita. Pra ver que a fala foi acelerada, né? Salim, estamos muito longe. Estamos quase Não lá. é ruim, velho. A dublagem é bem boa, tipo, é bem melhor que jogar em português de Portugal, né? Mas podia ser melhor, tá? Podia ser mais Lá estão profissional. eles. O comboio está aí embaixo. Vamos nos apressar. A gente que é acostumado com uma dublagem, uma qualidade absurda, né? Balas, eles estão muito longe, estão fora de alcance. No Brasil. Você vai carregar agora quando eu fizer a volta. Isso é um atalho, venha comigo. Aparentemente carregou. Não, na real é ali, né? Não, já carregou sim. Vamos, estamos quase lá, venha. Olha o tamanho do mapa também, é foda, né? E dá pra ver claramente que tem várias camadas, não é um negócio superficial. Né? Claro, aquela última camada lá dá pra ver bem que é fake, né? Mas olha isso. Olha os detalhes, né, aqui perto. Caminhões, acabe com esses caras. Eu cuido Vamos lá, dessa então. esquerda. Vai começar a porradaria. Em cima do cavalo, hein? Tava atirando no amigo. Os caras de moto ali.
Cara, tá ruim de mirar com isso aqui porque fica mexendo muito por causa do cavalo. Dá pra furar o pneu, não? Fui o carro principal! E o chão vai estar! Acho que peguei a manha dos cavalos. Só não sei se dá pra passar tudo aqui, os caras vão me matar. Por aqui! Os caras vão me matar. Tem que matar os caras, senão não tem como passar. Vou ficar de bazuca aqui, velho. Para quieto, cavalo, cacete. Dá pra subir aqui, você... Ah, dá pra subir aqui e pegar a bazuca. Ah, moleque, agora é foda. Peraí, se esconde, cacete. Tá de sacanagem, né? Meu Deus! Oi. Ah, qual é? É que ele fica mexendo. Ah, não é possível isso. São as últimas 3, né? Dá pra voltar pro cavalo? Cara, dá pra voltar pro cavalo. Quase! Quem tá aqui, os caras? Os zeros da frente. Ei, rapaz. Atropelamento. E o Drake tem uma sorte do cacete. Cara, fato curioso é que o dublador que dublou o Nathan nunca mais dublou ninguém. Ele faz locução, velho. Ele tá em todas as locuções aqui do Rio Grande do Sul, velho. De banco, dos caras. Ele faz locuções brasileiras também. Só que outra coisa é que o sotaque do gaúcho é muito presente. E outra coisa também é que a dubladora da Helena é a dubladora da Aérea, a Luísa Caspari. No início de carreira. Continue! Ele deve estar lá na frente! Tem que voltar pro cavalo. Ih! Pera aí, vem cá, cavalo. Dá pra parar essa merda desse cavalo, não? Cadê o cavalo? Zoom. E quem é que tá dirigindo? Sei não, tô achando que ele não tá aqui. Ah! Ih, rapaz. Ah lá, sério. Ele tá aqui. Ih! Boa, sério. Vai, eu tô indo. É, não devia ter feito isso. Ah, qual é?
vai tomar no rabo, velho. Continue! Ele deve estar lá na frente! É mole acertar o cara assim. Tá doido? Moral, cara, o que eu tô fazendo, bicho? Tô muito exposto. Não chega a cair, hein? Continue! Ele deve estar lá na frente! Caralho, o galera vira do cavalo. A animação é bem feita. Mas que porra, hein? E a porra do cavalo? E o cavalo? Caraca, a camarada não morre não. E o caminho é infinito. Levar, o caminho vai. A gente provavelmente tá fazendo volta em círculos, provavelmente. Quase na frente! Os caras de bazuca ali. Sullivan! Sério, você tá aí? Você tá vivo! Aguenta aí! Merda! Socorro! Tô indo! Corre, cavalo. Aguenta aí, eu te ajudo! Não vou aguentar! Pegue minha mão, eu te ajudo! Eita porra. Cara, essas sequências de combate corpo a corpo são muito boas também, ó. Apesar de não serem lógicas, são muito boas. É, não dá pra ver muita lógica em Uncharted também, né? Tipo, Velozes e Furiosos, mas tudo bem. É pura ação, né? Ué, não. Ah, não. Puta merda, hein? Tava ali. Já era, meu chá. Bom, resgatamos o Salim, eu acho. É. Cadê o cara que tava junto com ele no carro? Ei, você tá bem? Tô bem, mas... Porra, eu tinha certeza que mataram você, garoto. Bom, eles tentaram, né? Então como é que você fez pra me encontrar aqui? Tive ajuda. Salim, Sullivan, obrigado. Não temos muito tempo. Não podemos deixar chegarem na cidade. eu não sei. Está certo, Nate. Fiquei dias preso com aqueles filhos da puta. Não sei o que Marlowe está querendo exatamente. Mas com certeza não é tesouro. Temos que detê-los.
Drake, temos que ir agora. Bora. Nada chato, né, Sully? Por que mudar agora? Vambora. Tropa dos cavalos. Lá, bem à frente. Na tempestade? Tem certeza que sabe o que tá fazendo? Confie em mim, Drake. Confie. Salim! Drake, onde você está? Sully! Sully, fique perto! Onde está Salim? Despistamos eles! Seria perdemos ele, mas tudo bem. Não adianta. Deixa eles ir. Ixi, como sem cavalo. Eles sabem algo que não sabemos. Eu não tô com a pistola só. É o comboio. Fique aqui, Sully. Aonde? Eu vou conferir. Ali, ó. Adeus, meu chapa. Pegar o outro nem vê. É, então tu acha que é assim, seu corno? Então tu acha que é assim? Ih, fodeu. O outro vindo ali. Mas chegou um cara de 12, tome, acabou. Ué, agora é só um. Ó, sniper. Legal. Se eu usar, vai acordar os outros. Explodi tudo. Tem mais uma bala só. Nossa! Nossa! Do nada! Memória? Ah, qual é? Não. O camarada não morre, velho. Morreu. Não sei como eu sobrevivi, mas sobrevivi. Ele me deixou uma PAC 90, que essa aqui é lenta pra caralho pra andar com elas. Sai daí, isso aqui. Não tem daninho aqui. Não pode ser todo o comboio. Não tem muitos deles. Devem ter se separado na tempestade. Vamos. Pro chão! Sniper.
cara com... Não dá pra ficar no aberto não, tem cara com... Aquelas lançamentos, lança granada. Então acho que aqui não... Acho que aqui não pega, né? Não dá pra enxergar eles. Tem um aqui em cima, ó. Pegue uma RPG e acabe com aqueles caminhões. Aonde tem RPG, cara? É mole? Aonde que tem RPG, cacete? Esse sniper aqui só se for em cima. Pra chegar lá tem como. Ah, o camarada aqui. Ah, eu vou pegar RPG que jeito, velho. Mano, rápido. Eles me viram? É, com certeza eles me viram. O cara vai mandar uma porra de uma bala de RPG aqui, eu já era, cara. Ó, bacana. Eu vou fazer o que, velho? Matar o cara primeiro. Até mais. Peguei, caralho. Minha nossa. Pegue uma RPG e acabe com aqueles caminhões. Tô tentando ficar vivo no momento, sério. Não bala não, cara. Não. Que caralho, hein? Aqui, ó. Ah, não. Filho da puta! Um cara aí perto, mata ele, sério! Minha nossa! RPG. Não é RPG não. O que é isso? Não é RPG sim. Ah, qual é? Sai daí, Drake! Peguei ele. Esse filho da puta apareceu do nada. Até mais. Tá, eu vou mais explosivo aonde, cara? Só uma bala, cara. São 15 caminhões essa porra. Chegando.
Preciso uma outra IP, outra bala de IP. Andando no aberto não vai ser muito legal também. Quebrado o quê? Só da pistola. Da puta. Ah, vai tomar no cu! Não. Parece que vai pegar alguma coisa. Ah, que Deus. Aqui é pego. Pegou? Que merda. Não. Bosta, quase não vi. Eu matei o cara sem querer. Pegando nada. Tem mais aí. Pô, tem mais. Carta viva. Abaixa, cara. Mas que porra, hein? Chegando! Se não tinha morrido, morreu agora. Tem mais. Ali. Tome. Acho que são todos eles. Foi? Porra, hein? Onde é que a gente vai agora? Sério, chegamos. É isso. Essa historinha aqui é muito boa, né? Uma mirazinha top. Chegamos na cidade. Logo, vamos entrar. E agora? Tesouro ali.
subir. Ah, porra. Olha esse lugar. Então existe mesmo. É incrível. É, aparentemente existe. Deve ser algum puzzle aqui. Eu não ia gostar de polir isso. É enorme. Luz de caído. Já vai subir. Eu consegui pegar o seu caderno da Marlowe. Achei que poderia ser útil. Ainda tô com ele. Útil, sim. Foi bola. É pra subir, né? Você lembra que eu desci. É pra subir aqui, aparentemente. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Tem alguma coisa. Só olha aqui em cima. Achei alguma coisa. Aparentemente ele vai ficar segurando pra mim. A porta meio que mexe. Bom, mexe aí. Nate, tem um bem ali do outro lado. Ok, vou pular ali. Vai, mano. Difícil. Aparentemente eu peguei a lista, tá? Espera aqui. Tá. E agora? Aqui. Cara, o parkour dos Uncharted é muito foda. Nossa, olha isso. Não caia nele. Nate, você precisa chegar no outro interruptor. É, entendi já. Quase lá. Nossa, eu quase Tá esmero. pronto? Vai. Vai abrir a porta. Caraca, que viagem. Tá porra, velho. É literalmente a cidade perdida, velho. Que loucura. É, mano, como é que eu desço aqui? Funcionou. Nas palavras de Victor Sullivan, minha Nossa Senhora. Aqui tem mais cara. Obviamente tá quebrado, senão eu tinha subido por ela. Como é que eu desço essa porra agora? Vou voltar pro mesmo lado, é isso? Ah, não dá pra descer por ali, eu acho. Pela ponta da porta. Zoom. Bora. Olha esse gráfico. Capítulo 21. Merda. A Atlântida das Areias. Nossa, que merece um screenshot, na moral. Que maravilha. Bizarro, velho. O gráfico disso aqui, mano. Ué? Não dá pra tirar foto nessa parte? Ué? Que eu... Tem os árvores. Só que tá rolando cutscene, eu não vi. Bem. Na verdade, é aqui mesmo.
Olha isso, velho. Por que eu não posso tirar a captura de tela aqui? Bosta, eu quero tirar. Ué. Pesquisar, blá blá blá. Ué. Não parece mais. É, mas é aqui sim. Ué. Que houve? Entendi. Victor Sullivan. Bem-vindo Olha ao mar. isso, velho. Por que eu não consigo tirar a foto? Por que eu não consigo printar a tela? I don't understand. Ué? Não dá. Tá, né? Pelo menos tá na live. Olha isso, velho. Olha isso, mano. Caralho. Olha isso, velho. Outro beco sem saída. Opa, de novo. Por algum motivo não tá dando pra tirar foto nessa parte. Nossa, como é que a gente desce lá? Mano, olha isso, velho. A gente vai andar por tudo isso aí. Tô doido. Incrível. É assim que a cidade conseguiu se desenvolver aqui. Tem água. O lugar inteiro deve ser abastecido por uma fonte subterrânea. É limpa. É impressionante que corra depois de tanto tempo. O quê? Aquilo é uma coisa espetacular. Ih, Quê? Não. filho da puta. Por favor. Sully. É o que, velho? Não é possível que ele vai morrer assim. Mas eu lembro que ele tá no 4, pô. Ou será que é só foi? Que? Acertei ele! Caralho, velho. Foi atingido! Vou matar todos esses filhos da puta.
quê? Que porra é essa, velho? Os caras viram um motoqueiro fantasma, velho. Porra, é essa? Como que eu fiz merda? Os caras começam a pegar fogo, olha isso. Porra, é essa, mano? Façam ele mostrar a cara. Da onde você tá vindo? Aí de baixo. Ó, tem que chegar onde eles estão, mano. Mas como é que eu vou lá? Tinha uma granada aqui. O cara tem 2 vidas agora nessa aqui. Caralho, que porra é essa, velho? Que isso, viado? Você perdeu! Mais o quê? Nossa, que vai ser fácil.
parecer mais que é, então. A questão é o que eu faço. Filho da puta. Calma! Volte aqui, seu filho da puta! É hora de matar esse corno. Você tá morto! Tá me ouvindo? Você tá morto! Volte aqui, seu... Pra onde ele foi? O quê? Onde é que eu estou? Isso é Cartagena. Eu não venho aqui desde que era garoto. O que tá acontecendo comigo? Hã? Ah, merda. Ah, não. Mas o que porra é essa? Não pode estar acontecendo! Mas o quê? Não! Caralho, é uma reprise, velho. Da parte do começo lá. Não, não, não! Mas que porra é essa, velho? Mas o quê? Travou? Isso não é bom. Isso não é bom. O que houve? Vamos esperar pra ver se carrega, né? Talvez ele tenha. Tá demorando pra carregar. Aparentemente já. Mas voltou. Beleza. Fique longe, por favor. Porra é essa, velho? Ele drogou nós de novo? Tudo tá se movendo? Eu preciso sair. Preciso sair daqui. Não. Não consigo. Que isso? O que tá acontecendo? Não tem saída. Não tem saída. Ah, que bacana. Eles estão aqui.
Tá, eu vou ter que lutar desse jeito. Muito bom. Os caras viram um motoqueiro fantasma. Você matou o Sully! Vou te matar! Você matou o Sully! O que tá acontecendo? Parece que não tá dando tontura. Como é que eu saio disso? Onde é que eu vou? O que tá acontecendo, cara? Agora abriu. Fogo sem fumaça. Pode ser real. Mac. Pô, tem que ser uma espaço 12, tem que ser uma shot nessa porra. Vou pegar shot, cadê shot? Nossa senhora, fica um tom essa porra aí. Aqui. Essa granada. É, só dá certo com essa porra nessa granada. Vou matar esses bichos chatos, cara. Fogo sem fumaça. Não pode ser real. Mas o que? Agora não morre. Que porra é essa, velho? Eu tenho que correr? Que porra é essa, mano? Os caras não morrem mais. Demônios. Demônios nascidos de fogo sem fumaça. Pode ser real. Tá, aquele ali. Deu nada. Morre, desgraça. Não morre, velho. Não morre, mano. Não morre. RPG. Fogo sem fumaça. Demônios. Demônios de fogo. Demônios nascidos do fogo sem fumaça. Não pode ser. Não pode ser real. Esconde, filho da puta! Fogo sem fumaça. Não morre, velho. Não pode ser real. Morreu. E o outro? Morreu? Como é que não tava morrendo naquela hora, cara?
Ah, qual é, velho? Você matou ele! Não pode ser real. Tá de sacanagem comigo, né? Demônios. Que porra é essa, velho? Você matou ele! Como é que eu vou matar esses caras, velho? Os caras tão com lança granada, os caralho é 4, mano. Fico sem fumaça. Você matou ele! Não pode ser real. Não pode ser real. Não dá, velho, não dá. Fico sem fumaça. Tem que matar eles. Você matou ele! Não pode ser real. Não pode ser real. Olha isso, mano. Eu mato os caras, parece mais. Fico sem fumaça. Não dá tempo de sair, velho. Não dá. Pode ser sacanagem isso aí, não é. Fico sem fumaça. Você matou ele! Não pode ser real. Não dá pra se esconder, tem cara de todos os lados. E os caras teletransportam. Você matou ele! Não pode ser real. Não pode ser real. Ah, qual é? Ah, vai tomar no cu, não. Fico sem fumaça. Você matou ele! Não pode ser real. Não pode ser real. Atingido! Fico sem fumaça. Você matou ele! Não pode ser real. Não pode ser real. Fico sem fumaça. Você matou ele! Não pode ser real. Não pode ser real. Ah, velho, não tem condição desse jeito não, pô. Ah, você pode estar de brincadeira. Morreram? Pelo amor de Deus, hein? Não morreu não, cadê? Porra do som bugou. Fique calmo. Mantenha calma, Luiz. Agora morreu. Vamos.
ter mais. Sully! Ei, Sully! Ele... Sully, eu... Não. Que? Nossa, esse efeito é muito zonzo. O que é pra fazer, cara? Meu Deus. O que fazer, cara? Qual é o objetivo de encher isso aqui d'água? Falei. Tem que girar as duas ao mesmo tempo, né? Não vai. Não foi. O que é isso? Que porra é essa? O que é isso? Mas que porra é essa, velho? Mas que... Ai, meu Deus. O que tá acontecendo, velho? Ah, lá estão eles. Tá, agora eu voltei, é isso? Hora de brincar, otários. Acabou, Drake! Ah, agora eles não viram mais um motoqueiro fantasma. Mas agora eles têm armas poderosas. Merda! E agora? Mantenho ele na mira! Ah, que legal. Vai explodir! Eu morri junto.
Olha lá, matou, hein? Está morto! Sniper na mira, não dá pra bater no cara. Oh, merda! Vai explodir! Vai. Vai! Ah, merda! Presente pra você! Tá de sacanagem, que isso? Não quis me deixar viver. Esperar passar. Filho da puta. Tua arma, cara, cadê tua arma? Não, o cara de cima. O Talbot. Ah, olha aí, tem cara aqui. Tem um cara aqui dentro. Ali em cima. O cara se matando aqui. Ah, vamos nós! Filho de uma puta. Perdi ele! Tô longe pra estar as duas. Boa. Moleque. Fudeu. Não morreu, desgraçado. Boa. O que foi isso? O que é isso? É você, garoto? O quê? Graças a Deus.
Você tá bem? Cara, foi um inferno. Qual o seu problema? Como posso saber se é real? Ai! É bem real pra você? Deve ser o Talbot. Nunca mais aponte uma arma pra mim. Eita, viu? Eu vi eles atirarem em você. Logo depois do eclipse. O quê? Que eclipse? Olha, garoto, você pirou depois que bebeu daquela fonte. Caralho. É a água. Foi o que destruiu a cidade. Caralho. Não a ira de Deus. Todo o suprimento de água está contaminado com algum tipo de alucinógeno. Deve ter deixado todos loucos. Por isso que eu tava vendo o motoqueiro fantasma. Isso que Marlowe e Talbot estão procurando? Ah, cara, Lembra, Cutter disse que eles controlavam os inimigos pelo medo. Ah, cara, isso serviria. Sem dúvida. Mas, espere, não faz sentido. Como eles pensam em tirar a água daqui? Não é a água. É o que está na água. Como é que é? Olha, escuta, só me acompanha. Salim me disse que Irã foi amaldiçoada quando Salomão prendeu os espíritos do mal dos Jinn dentro de um vaso de latão e jogou nas profundezas da cidade. Um gênio na garrafa. Eu sei, isso parece loucura. Então você acha que é exatamente por isso que Elizabeth e Dee enviaram Francis Drake aqui? Não era tesouro que eles procuravam. Era poder. Só que quando Drake percebeu por que tinha sido mandado, ele abandonou a missão. Mentiu para a rainha. Disse a ela que não encontrou nada. E escondeu todos os traços da sua viagem. Reescreveu a história. Bom, quem somos para discutir com Sir Francis? Que tal a gente ir lá embaixo e acabar com essa coisa? De uma vez por todas. Vambora. Olha esse lugar. A cidade toda está sobre esta caverna. Não parece muito seguro, né? Para dizer o mínimo. Temos que achar um jeito de descer. Aqui, dá uma coisa, garoto. Imaginei que isso aqui tinha alguma coisa a ver. Vai, meu filho. Tu tá vivo, Sam, seu porco. Eu vi tu morrer, seu porco. A coisa vai ficar cabeluda. Tá preparado? Ih, a coisa vai ficar cabeludo lá e... Incrível. E assim que movem a água até a superfície. Nossa, olha o teto aqui. Caralho. Tô surpreso que o lugar todo ainda não tenha desmoronado. Não sei como essa porra ainda está de pé. Tô doido. Um tesouro ali. Temos que chegar lá. Me ajude com essa porta. Zoom. Merda, pro chão! Ah, que legal. Ué. Que é isso? Ah, estão lá embaixo, é isso? Zoom. Bora, Acer, ajuda aqui. Nossa. Me vai. Mata ele, Acer, mata ele. Tá com uma espada 12.
bosta, hein? Beleza, tá limpo. Por aqui. Bora. Ah, merda, Sully, temos mais companhia. Cercamos eles agora. Não tem granada, não tem granada. Ah, cadê onde? Ali, ó. Ah, puta. Agora fodeu, né? Uhul! Poder da barra. Minha nossa. Porra! Você perdeu. Passei por aquilo ali e morri aqui. Cercamos eles agora. Ah, filho de uma puta. Tamanho do nada. Vou morrer. Ele não tá me vendo aqui. Isso é bom. Ah, eu sabia que esse cara não tinha morrido ainda. Filho da puta. Cercamos eles agora. Não, não morreu. Vou morrer aqui. Dali. Vem, galera. Vamos. Acer. Shabashi! Preciso de bala, cacete.
Ei, olhem isso. Certo, vamos ver o que nos espera. Eles vão mergulhar. Ei. Legal. Vou pegar isso. A tradução ali sem contexto também, ó. A tradução parece eu traduzindo. Sally, me ajude com isso. Precisamos passar por aqui. Tá, é pra ali ou aqui? Eita, Cuidado! bicho. Levantem devagar. Tempo não. Enfiando alguma coisa fundo no mar. Você deve estar de brincadeira. Vamos matá-los! Temos que remover aquela coisa. Alguma ideia? Bom, com certeza eles estão em maior número. Foda-se, a gente já matou uns Vamos, 200 caras. Nos separar. Pelos flancos. É, temos mais chance assim. Jogo, vambora. Quero matar ela. Já viram? Ótimo. Merda, cadê ele? Ai, filho da puta. Sully! Sully! Não! Ih, rapaz, deu tudo errado. E agora? Ah, moleque! Eu quero ver como é que a gente vai sair da água. De onde é que saiu essa pistola aí, velho? Eu não tinha essa porra, não. Corra! Lança míssil. Mini lança míssil. Que porra é essa? Levanta! Vamos! Por favor, não diga que não engoliu aquela água. Eu acho que não. Meu Deus. É por isso que não podemos ter coisas legais. Temos que ir. Ah, é a pistola que ele pegou. O cara todo tá desmoronando. Esse cara tem mais sniper. Me dá sniper. Afastem eles de Marlowe! Todo mundo pra fora! Qual é o problema deles? Eles não sabem que a gente vai ser soterrado aqui. Algo me diz que eles nem se importam. Eu vejo muito bem. Ah! Meu Deus, a cidade está desmoronando! Temos que sair daqui! Precisamos achar uma saída daqui, rápido. É, eu acho que sim. Minha nossa, que não vai ser fácil. O lugar todo está desmoronando. Afastem eles de Marlowe! Todo mundo pra fora! Qual é o problema deles? Eles não sabem que a gente vai ser soterrado aqui. Algo me diz que eles nem se importam. Eu vejo muito bem. Oh, meu Deus, a cidade está desmoronando! Temos que sair daqui! Precisamos achar uma saída daqui, rápido! Recuar! Posso fazer isso? Ai, que merda.
cara aqui do lado. No chão! Merda, hein? Preciso de munição, cara. Continue! Ei! Nossa, não vai ser fácil. O lugar todo tá desmoronando. Se eu ganhasse um centavo, mas que você diz isso. Afastem eles de Marlowe! Todo mundo pra fora! Qual é o problema deles? Eles não sabem que a gente vai ser soterrado aqui! Algo me diz que eles nem se importam! Eu Ah! muito bem! Oh meu Deus, a cidade está desmoronando! Temos que sair daqui! Precisamos achar uma saída rápida! Recuar! Filho da puta, tu vai ver agora. Continue andando! É muito caro. O lugar todo tá desmoronando. Afastem eles de Marlowe! Todo mundo pra fora! Qual é o problema deles? Eles não sabem que a gente vai ser soterrado aqui! Algo me diz que eles nem se importam! Eu vejo muito bem! Oh meu Deus! Ah! Está desmoronando! Temos que sair Vou parar de daqui! tremer, né? Precisamos achar uma saída daqui, rápido! Recuar! Ué? Que isso? Continue Vai, andando! vamos. Sally, por aqui! A gente precisa sair daqui! Não, Vamos, agora preciso tá da sua acabando ajuda. bem de boa. Que porra foi essa? Merda! Tem mais deles, puxou! Tá, e agora? Por aqui, Sally! Aqui por cima! Como vamos sair daqui? Ah, as engrenagens! Sally, precisamos levantar essas, tá bom? Tá se despedaçando! Levantar o quê? Minha nossa. Agora. Ei, aqui! Do lado. Não é nada, Sully. De onde isso veio? Nenhuma.
Na bomba. Pega a munição. Essa é a saída. Quase lá. Você! Drake! Arloi! Eu não alcanço. Vamos, garoto. Eu puxo você. Drake! Você merece este nome? Mereça isto. Assim como Francis o mereceu de Elizabeth. Prove sua grandeza. Não tem que provar nada. Rápido, me dê sua mão. Vem Você logo. não pode deixá-la morrer. Claro que ele pode. Nate, me dê a sua mão, porra. Aqui. Segura. Que porra você tá fazendo? Não Ah, adianta. qual é, cara? Se manda daí, porra. Segura. Bom, pelo menos ele tentou. Não. Nate! Não. Mata ele, cara. Tem uma arma aí, pô. É isso aí. Corra. Ei, aqui! Rápido! Sério, temos que sair daqui. O lugar todo tá desmoronando. 3 porras de balas! Como é que você fez isso com 3 balas, cacete? Ai, meu Deus, não! Show de bola. Como assim 3 balas? Não tem... Três porras de balas. Puta merda! Corre. Minha nossa. Vamos! Estamos numa colina gigante. Vai. Não pare. Puta merda! Precisamos subir mais. A saída tá perto. Corre. Minha nossa. Minha nossa. Quase lá. Vai. Não. A gente tá quase lá. Vai. Meu Deus. Aqui por cima. Filho da puta.
Vai ver, seu corno. Precisa de faca? Da puta. Nossa! Já era, cara. Nossa! Deu sangue pra meter uma bala nele. Vai morrer, desgraçado. Ah, tô falando, finalmente. Minha nossa, o negócio bugou agora, hein? Trazer uma faca para um tiroteio. Minha nossa. Stanley, espere! Filho da puta. Pode acabar com isso, filho da puta! Pega, pega, pega. Tá, porra. Pô, merda. Ué. Pode acabar com isso, filho da puta! Morre, desgraçado. Filho da puta. Valeu, garoto. Vamos. Sobe aqui. Não adianta. Não vai dar. Salim! Caralho. Salim! Ya! Ya! Uncharted normal, troféu do fim do jogo, ele tá acabando. Rápido! É, faz sentido não, matamos dois. Meu Deus. E a Laue? Quem falou, hein? Riqueza imensurável, hein? Riqueza imensurável. Ah, ele sempre consegue alguma Não é coisa. muita coisa, né? É o suficiente. Tá. Tá. Eles nunca conseguem o tesouro. E eles saíram vivos de novo. E a Chloe e Espere um minuto, Nate. e o cara, velho? Você tá bem? Tô. Só tem uma coisa que eu preciso dizer, só isso. Tá certo. O que é? Olha, eu tive um pai de merda. Uma infância de merda. Quando fiz 40, achei que nunca ia ter um filho meu. Porra, nunca quis um. Que merda eu sei sobre criar uma criança? Então você entrou com tudo na minha vida. Olha, você não precisa. Não, escute. Preciso... Eu cometi muitos erros, garoto. Muitos. E... Bom, não sou um homem perfeito. Não tá me pedindo em casamento, né? Eu adoro você. Mas... Pare. Pode parar de ser espertinho por um segundo? Quanto tempo você carrega isso? Tempo demais. Que isso?
Achei que tivesse perdido. É o seguinte, garoto. A gente não escolhe como começar essa vida. A real grandeza é o que se faz com as cartas que ganha. Ele... Ah, ele quer que ele peça a Helena em casamento. Ei, Carai. Ei. Indo pra algum lugar? talvez? Eu sinto muito sobre seu anel. Tá tudo bem. Troquei por uma coisa melhor. Vamos sair daqui, tá bom? Tá. Tá. Vamos, por aqui. Vamos. Confia em mim. Ué. Cara, eles sempre acabam junto no final dos jogos, e daí depois no outro já não estão mais juntos. Caraca. Não é tão legal quanto que você destruiu 4 anos atrás, mas serve. Vamos. Vamos ver se eu me lembro como voar nessa porra. Este tem paraquedas, certo? Ah, sim. 3? Mais ou menos. Eu encontrei um gato que curta. Caralho, velho. Mas e a Chloe, velho? Não mostrou o que aconteceu com a Chloe e o outro camarada, o outro camarada quebrou a perna, que eu não... Cara, muito bom mesmo. Mas pra mim ainda fica abaixo do 2. Eu ainda acho o 2 melhor. Pra mim o 2 foi um negócio assim, nossa. Pra mim ainda meu rank é... Ó, a Chloe e o Charlie, o Cutter, eles chamam Cutter. Isso ainda... O que houve? Não mostraram mais ele? Mostraram nem tipo um final. Mas o meu top ainda é 2, 3, agora é 2, 3, 1. Oi, Virulento! O dublador do Ben 10. Aquele...
Lei, lei, lei. Ai, tem crédito, hein? Pelo amor. Pena que o online não tá ativo mais, senão dá pra testar. Bom, eu pretendo ver pra arrumar pra jogar por X-Link. Vou testar por X-Link o módulo lá. Que eu vejo que tem bastante gente que joga, só que eu nunca tive coragem de baixar o jogo. Bom, agora que eu já baixei pra jogar ele a campanha, eu vou aproveitar e dar uma olhada no lugar. Vou dar uma olhadinha no modo co-op também, o split screen. Essa aqui vai demorar muito tempo, sabe? Vai ficar tipo mostrando todas as linguagens, todos, nossa senhora.
Acabou, finalmente. Esse não é pós-crédito? Não tinha cena pós-créditos. Mostrar alguma coisa do Drake, da Chloe, do maluco que eu esqueci de novo, não? Online não pega mais, dá pra tentar a tela dividida depois. Dá uma olhada como é que é a tela dividida depois. Vou tentar por X-Link depois, não, online não pega mais. A campanha voltou pro início, obviamente. E dá pra ver os capítulos. Dá pra jogar normal, né? Porque no máximo que eu fiz. Aqui tem a parte que ele começa criança. Eu quase consegui pegar todos os tesouros. Essa fase aqui já tá bem legal. Isso aqui é só de fugir das aranhas. Aqui quando aparece a Helena. Aqui é a parte dos navios, essa parte é bem legal aqui nesse navio. Deixa eu entrar por aí. A parte que afunda o navio. Aqui é a parte que entra no avião. Aqui é dentro do avião. Quando cai no deserto do Lacorte, quando acha a colônia, daí aqui como começou aqui a live começou aqui. No caravana, que a gente tá dando areias, 1 a 2 de dia, e aí acaba 22 capítulos. Ai merda. Qual é o problema? Agora vou ter cortado ele. O negócio demora, hein? Pelo amor de Deus. Todos os...
Não queria que salvasse. Tesouros aí. Eu peguei na 32 de 100. Euserita. É difícil de achar. Ah, estatísticas, velho. Ô, Leandro, Oi. alguém tem? Não. As estatísticas da campanha. Vitória e derrota, total de inimigos. Primeiro repete comigo. Márcio. Ai, já sabe como você faz? São 808 inimigos derrotados. Pô, quase 1000, bastante. Tá doido. Vai, repete comigo. Maior número de inimigos derrotados em uma sequência, sem morrer. 46. Checkpoints que falharam foram reiniciados. 173. 535 mortos com armas. Caramba, tem bastante. 7.648 tiros. 117 enquanto pendurados na beirada. Tiros que entraram em contato 2.434. A precisão não é muito boa, né? Taxa de 32% de precisão. 203 tiros na cabeça. Maior número de tiros na cabeça em sequência, 5. Eliminações com tiro cego na proteção, 19. Inimigos derrotados com correr e atirar, 14. Inimigos derrotados com tiros enquanto pendurado em uma beirada, 12. Inimigos derrotados enquanto carregavam um escudo, 9. Zooms da arma, 140. Zooms da mira da arma, 112. Recarregamentos manuais, 2. Trocas de ombros, não sabia que dá pra fazer isso. Magnum, nunca peguei. Microarma, 37. Sniper Tal, 21, que é a única coisa com mira. Cal 7, 130, foi o que eu matei mais, eu acho que é aquela metralhadora. 58 com M9. Gemal 31. A Shotgun 9 só. Sniper Dragon 16 só. Ah, tá, que tem a outra. Sniper T-Bolt. Sniper T-Bolt 33. Cala a boca, Marcelo! Sniper T-Bolt 33, RPG 75. AK 89. MKNDI 52. Tanque de propano 3. Combate corpo a corpo. 134 no corpo a corpo. 14 mortes em sequência. 20 com furtividade. 2 com máximo em sequência com furtividade. Eu não consigo. Tá muito bom com furtividade. Total de inimigos derrotados por explosões 84, granadas 120 granadas no saco. 2 inimigos derrotados de 120, cara. 2 inimigos derrotados de uma vez em uma única explosão. Só 2. Enquanto pendurado numa beirada nenhum. Inimigos que soltaram granadas quando você atirou neles. 26. Tempo e travessia. Total de tempo gasto jogando 8 horas e 39 minutos. Tempo gasto parado de pé 42 minutos. Tempo gasto correndo 2 horas e 59. Tempo gasto subindo 27 minutos. Tempo gasto no ar 21 minutos. Número de vezes que você se escondeu 278. Tempo gasto na proteção 37 minutos, cara.
uma galeria aqui. Arte conceitual. Nossa, tem um vídeo. Vídeo de behind the scenes. That's a very good question. What does the co-lead game designer of Uncharted 3 do? We're primarily in charge of making sure that the game. How do you even describe it? It's so hard. I mean, I look at it as a game designer being the storyteller, you know, the director, the crafter of the experience. A co-lead game designer at Naughty Dog is responsible for whatever we got to do right now. That can mean maybe coming up with a good idea. It very often means listening to good ideas from our teammates all around us, not just on the design team, but the artists and the animators, the programmers and the audio people, the visual effects guys that we work with, all are terrific game designers in their own ways. We wear a lot of hats. I mean, all the leads at Naughty Dog, we have a lot more responsibility, I think, than a lot of studios because we don't have in-house producers. We kind of are the managers and producers of the team. They're really the ones who handle the scheduling and making sure that all of the individual animations and foreground assets and physics assets and whatever else may be necessary for their levels get into the game at the right time and work awesome and have the design specs and everything of that sort. My main job is sort of corralling the designers into a sort of coherent vision for what the game is going to come out like, and how we translate what we call the active cinematic experience into a gameplay that the player's going to like and be interested in all the time. I think a game designer's first and most important role is to be an advocate for the player. We're always thinking about the player's experience, really from the very beginning when they become aware of the game, all the way through to when they're putting in their 100th hour in our multiplayer game. We're always thinking about how can we make their experience better, how can we draw them further into the fictional interactive world that we've created, and how can we entertain them and surprise them and delight them. We're unwilling to settle for anything other than what we consider to be the best possible experience that we can create. The whole idea of the active cinematic experience, the playable Hollywood blockbuster, only barely made it in. There was like one moment in Uncharted 1 that pretty much everyone picked out as like, that's the bit that we want to do in Uncharted 2. And so Uncharted 2 was, hey, that little moment, that 30 seconds of gameplay, how do we make a game that evokes that the entire time? Uncharted 2 was an amazing experience, putting that game together, creating all of that new technology, and doing the groundbreaking things that we did with it. There were so many things in Uncharted 2 that we did that had never been done before. In particular, in terms of having characters running around, interacting on an environment that could move. And so I guess in the process of making Uncharted 3, we really took that idea and ran with it. Don't. Stay down. We now felt like we had more freedom and time and energy to explore more of the artistic aspects of it. As storytellers, it's really important to us that the viewer is engaged with our characters. What we really put a lot of focus on, especially with Drake, is to convey thought through his body language. When he's in an environment where, a tense environment, like we want him to show that. When he's relaxed, we want you to see that. And so we've been able to change the way that he moves based on his environment, based on where he's at in the story. There might be sections where Drake is just completely exhausted, and when you stop moving him, he'll just collapse to the ground, and you kind of pick him back up again, and you feel kind of like, come on, like let's go, it's just a little bit further, we can do this. And it's something that I hope the players appreciate. Suddenly we have the great majority of the technology that we need to make the type of game that we wanted to make from the beginning. And the question becomes, well, where do we go from here?
immediately we thought about desert, sand. You know, sand is a very big challenge technologically. It flows and moves and mounds and changes and shifts like water, but also in a more viscous way. So there are all sorts of different gameplay ideas that came from that. I see him! If we could do anything at all that we wanted to do with the same kind of technology, what could we do? And that's what's led us to think of insane things like a whole level which turns, you know, through 90 degrees at key stages of the gameplay on the sinking cruise ship. A parte do navio, quando ele vira The cruise totalmente. ship is one of the most technologically advanced levels I've ever worked on. programar essa porra Other é uma companies worked on. desgraça. Like the cruise ship is being driven by a real-time wave ocean simulation that drives the animation of the ship, so it never cycles the same way twice. It feels different every time you play it. When I started the cruise ship, I was actually planning on faking most of that with animation. But then we have this awesome guy, Carlos Gonzalez here, and he was like, why would you do that? Why would you fake it with an animation when we can make you a fully procedural ocean? Nice day for a boat ride. That's one of the other really funny things about Naughty Dog is that I asked for a simpler feature, and Carlos gave me a real-time fully procedural ocean. That's how Naughty Dog rolls. O programador The só other embarca sort os of big planos. thing that we try O to do design is, pensa, porra, to vou make fazer sure um that navio, multiplayer deserto. felt O much programador, more diverse puta and merda, como é interesting que eu faço essa and, porra? and sort of Esse make it a foda. big ticket item. So what does Uncharted mean, right? Like, it's not only like this big cinematic experience, right? It's also about like your comrades, right? Like the people who you're working with all the time, right? And so we looked at that and like, well, what do we do about that? Okay, well, let's come up with the buddy system. And in single player, we have this cargo plane, and it's really cool sequence in single player. It's extraordinary. It's extraordinary. And I saw that, and I went to Evan Wells, and I said, Evan, we need to use that in a multiplayer map. I'm thinking like the plane's gonna come down this runway, there's gonna be moving trucks around the plane, you're gonna be jumping plane to plane to truck to plane. It's gonna be epic, it's gonna be amazing, it's gonna be incredible. It was one of the most hardest things I've done in my entire life. I saw that and I was like, I thought about all the people that went into making that, the animators and the foreground artists and Kurt just sitting there and hooking everything up in all the different possible ways it could work. And I was like, we're crazy. So many weeks of work went into less than a 30-second sequence. You know, I look at the stuff that we do and I can't believe how much love each individual person puts into the stuff that they're responsible for. I think that kind of attention to detail is really important programador, cara. for a number of different reasons, but the most important reason is that people recognize it and they love it. It's those moments that make a Naughty Dog game different. So when you ask why are we passionate about what we do, it's because we're given the opportunity to do this, and we're surrounded by people who can do it and who want to do it. We have an incredible amount of resources at our disposal, but we think so much bigger than what we have, that there's always something that's pushing us to go a little bit further. The way the studio gets things done is because people care. And the mentality of the company is, if we see you care so much, then we'll let you go and go take it. And I think that's really what makes the company come together. Legal, mas cadê os programadores, cara? Projetando experiência, só se for aqui. Nossa, 4. Projetando a experiência, mano. The game starts simultaneously in the hands of the designers and then in the hands of the writers, Amy specifically. And so they're kind of in parallel. Amy's writing the story and the designers are designing levels. So sometimes a level is designed long before we have any clue what the story is. It's a very creative environment, and I think in all creative environments you can't just start 2 years before the project is supposed to be released and say, okay, here's a blueprint of what it's supposed to be. Everyone go off,
do their thing, and then we'll meet back here in 2 years and it will be perfect. No. That's not how it works. One of the things that we wanted to do for this project was to improve the way that the artists could work with the engine. It was a bit rigid, and we were foreseeing a lot more sort of action scenes and cinematic events and all of these things, which require a lot more sort of specific control over the environment. We've expanded the scope in pretty much every way. Every feature we could think of that would make the game better, we tried it. Most of the time we kept it in. A couple things we tried and didn't like, but in general we've just made everything much bigger and better. It's very creative in the beginning. After our brainstorming meetings, we know that there's some things. We can go off and start pushing the technology in the direction that we know we might go, but yeah, the storyline, which characters, what they will do, that's all up in the air, and it really comes late in the project. If you come up with some part of the story that's really neat, but is not going to be very fun, you have to negotiate with the designers. Okay, how can we change the story slightly to make this gameplay fun? And then you have vice versa. If you have a really cool bit of gameplay that doesn't make any sense in the story at all, you have to figure, okay, what can we do? Can we add characters in? Can we take characters out? Can we move them around? For instance, there's a chase scene in Yemen in Uncharted 3 where we're chasing a guy through a level. We had no idea who that guy was for, I'd say, about a year and a quarter. But we had the level, we made it. We didn't know who he was gonna be, and then finally the story caught up, and then boom, we know who that is now. We were really approaching movie-like quality now in video games, and you have to put some serious effort into adding the detail. One of the main focuses is obviously characters. Our whole game is about characters and making sure that we can really deliver the environment and the storytelling that Amy and all of our designers want to portray in the game. We need to facilitate that somehow, and that is pushing the boundaries for how we do character animation, pushing the boundaries of grounding in the environment, things we didn't have in Uncharted 2 that just adds that little extra believability to the game. For example, if you're running really fast into a corridor with a 90-degree turn, you don't just happily take the corner, you actually kind of struggle, you touch the wall maybe to push yourself forward. That was one of the character and the animator's vision, if you will. They really wanted the characters to look better. But on the other hand, we also have many customers, and one of them would be our game designers. I remember Jacob Minkoff, one of the lead designers on U3. I remember at the very beginning, when he came up with the cruise ship level, and he kind of laid it all out. He was like, okay, tell me now if this is impossible. And we were like, it's too cool to be impossible. We have to find a way to do it. Ship seems like a great thing, it's something which makes it more interesting because it's actually moving. So when you climb on a boat, it's quite different from climbing on a solid structure. The biggest change for us in terms of graphics was that now you're talking about the whole group of things that is together, moving together. Essentially, they're levels that are strung together, and the whole level is moving. It's not individual object, it's a level that is moving. And we didn't have that before, so we needed to implement that. We had technological challenges for almost every single level. The burning and collapsing building while you're in it. The cruise ship that is actually being driven by huge, enormous waves to rotate an environment 90 degrees and have the character and the objects and everything still work. And now you're walking on like the side of the environment instead of the floor. It's not something that's trivially accomplished. For instance, the water pouring down the hallways, we tried a bunch of different things. Our original plan was to do it using like some sort of real-time physics stuff, and then we tried offline physics, and then we went back to real-time, and then we finally came up with animating
offline physics simulations and then bringing them into the game and then mixing them with different real-time physics at the same time, kind of a hybrid approach. And all of that stuff, we kept failing over and over until we finally figured it out. It's how almost all of the stuff gets in the game. We fail about 100 times and then we get one, we finally figure it out, and then it's it. There's a spark in everyone to create something, and give them enough things to play with, they'll create something awesome. We love our open floor plan, the ability for everybody to hear what's going on just by sitting down. Just if you're working normally, you will hear everything that's going on around you, which is awesome. It takes a little getting used to if you're easily distracted, but sometimes being easily distracted is good because you'll be able to influence something that needs your input that maybe they didn't know they needed your input. It is so fulfilling walking away and saying, you know what, that game we made, it wasn't just, which we hope, obviously, well received by our fans, but it was fun to make. Like we are engineers, we're game players, we write story, we write game design, but at the end of the day, we like playing games. Muito foda. Visuals are like plot points, you don't just sort of write a story not knowing where you're going. You've got specific points you're trying to emphasize. Same thing with color. Color makes you feel a certain way. Pink, reds, greens, purples, all have an emotional effect on human beings. So you want to direct that color in service of the story you're trying to tell. You want the final product to be valuable. You want it to be something that you can be proud of and something that is valid as an art form. As an art director, you try to make sure the game is consistent. You try to make sure that we're using color and shape and lighting to all enhance the particular story we're telling. We want to make sure that everything emphasizes, sadness, happiness, excitement, danger, low points, high points. What really puts it together is the concept. The concept art will determine the lighting and the general macro of the look. It'll give you a good framing of the level and give you the feel, which is probably the most important thing. The artist needs to get the feel of the level so he can put the appropriate details. We always go to an amazing lost civilization that we've never seen before, and that's always the challenge to come up with. This one, it's Sandlantis. It's this lost Arabian city that's in the middle of nowhere, and the hard part there is coming up with something that looks believable, that we've never seen before, but also looks historically accurate. We definitely have a lot of different inspiration, and it definitely comes from everywhere in the company. I don't think there's a single person who has managed to sit still for the whole duration of the game and just do their own thing. They'll always want to contribute to the rest of it. You got to do a lot of research into the architectural style. What are the sort of specific idioms that make something look authentic to that area? The motifs, what are they doing? What are the materials they're using? Texture shader artists paint textures for the surfaces that you see in the game. They plug those into shaders, and then through the shader you can apply surface qualities like wetness or dryness or whatever you need. My team's responsible for all the weapons, props, vehicles. Anything that moves in the game is not a character, falls underneath the technical art / prop artist team. We kind of take the world that's given to us and try to add motion to it, try to add the subtleties that really sort of make an environment pop. Or take a collapse and add the dust, the debris, the volumetrics, and a little more of the bang to it. Kind of like the frosting on the cake. Oh, man, that was close, huh? Amy does a lot of research.
the cool thing about the games is they're based in history and reality. So she always comes up with something that is real, authentic, exists in the world in terms of legend, and then we have to come up with what it looks like. We do a lot of research, and hopefully it's tangible in the game when people play it, that the devil's in the details, and a lot of us are pretty kind of OCD, anal retentive, whatever you want to call it, about sort of perfecting the details of things, and that we want it to be right. If we're going to have a foreign language in the game, we want it to be correct. If we're gonna say this level takes place in one area of the world, we do a ton of research to make sure that it's accurate. She holds us pretty true to history, so you can't just go crazy and like come up with all sorts of fanciful stuff. It has to be rooted in something authentic. So that's the challenge in terms of making these civilizations that look incredible and amazing, but everything in there is based on something we've done research about. We use film, we use whatever kind of reference we can get our hands on to see, how other people represented this before, and what do we want to do differently? What are our favorite elements of that? What are the things that, are like those key moments, We tend to go a little bit nuts in terms of gathering reference, in terms of talking about it, in terms of watching movies. We even had some of our team sliding down sand dunes in the desert to figure out just what that would look like. It was a very, very crazy, fun trip, but it was fascinating and really actually inspiring to see that when you step in this really soft sand, the sand flowing down the ridge actually looks so liquid, almost kind of equivalent to mercury. Like there's a little bit of viscosity to it, but it actually looks like a liquid. And so we just went out there with our cameras, got sand everywhere, and just pulled in a dozen hours of amazing reference of us diving down the dunes, of us running up and down the dunes and crawling the different ways like you would actually move if you were tired, because it was 114 degrees outside and we were exhausted. After collecting ridiculous amounts of reference, we tend to just have at it, in the sense that let's just start building things. There's definitely a degree of, okay, let's figure out the big shapes and let's figure out the big picture. But we are detail obsessed, so we sometimes go right for the details, and that sometimes isn't so bad a thing. Putting the details in the environment is actually a Naughty Dog quality, almost to a fault, and we actually have to stop ourselves from just putting too much. I assume Rich talked a lot about how just in depth he went to making sure that the London pub was completely authentic. And I can't say I was part of that. It would have just been just a few too many British people in the kitchen, if you will, had we all kind of ganged up and tried to create it as authentically as possible. But I certainly did witness that, and it's really nice to see whenever a Naughty Dog gets that into the details. I was particularly concerned about people in the UK feeling like this was a real place, somewhere that maybe they recognised if they travelled to the East End of London. So that was a fairly easy sell for me with my teammates. Typical bloody Yank, all talk. It felt like we'd already kind of hit the peak. How do we beat that? How do you beat so many Game of the Year awards? Like, do you even try? And yes, you definitely try. Whether you succeed or not probably isn't so important. Everybody has done such an amazing job. You walk through the studio and you look at any monitor and you got to take a double take. And you wait, what level is that? Who's working on that again? Because it all looks so great. Uncharted is probably the most exciting IP I've ever worked on because of just the improvements in each iteration, just the improvements from 1, 2, and 3. The team continues to evolve and just get better. And whether that's just people that are just working really hard to create better content, or the new blood that we're bringing in every iteration that adds a new flavor to the DNA of the company and just puts it to the next level, is just amazing. I can't wait for the next following games that we're going to be working on. Are you my enemy, American? Drake. My name is Drake.
agora contando a história dessa parte da mulher na Amy. It's always challenging when you're working in this genre and you're trying to come up with a sequel, because so much of the territory is so well trodden, and we have to find that sweet spot between surprising our fans and also providing the familiar experience that they want. If you recall, the last time we went halfway around the world searching for a lost city, things got more than a little dicey. Yeah, but this time we have the upper hand. Uncharted 3 has some big shoes to fill. Uncharted 2, we were very lucky. We got like tons of awards for that game. It's sort of like, where do we go now, you know? What the hell? Let's do it. I think what would surprise people is that when we set out to figure out what we're going to do with each new game, a lot of it is driven by practical concerns rather than just sort of purely creative ones. People probably imagine we sit there and just sort of blue sky story and things like that, and actually what we do is we think, all right, where have we not been? What technologies have we not pushed? What would challenge us as game developers? And what are some really awesome set pieces that would blow people's minds? And then we kind of write the story around that. And that sounds almost like an embarrassing admission, but I think it's the way it should be done. All right, what is all this crap you're giving me about Explain with me. Those guys are not here for historical research, and neither are you. It's like right brain, left brain, where one part is like dealing with the aesthetics and what you're trying to go for creatively. And the other part, of course, is like how to realize that. And, you know, that's usually a lot of problem solving. So you have to kind of like bring those together in a way that you get the most bang for the buck and get things to really come alive in the game. From the very beginning, when we're coming up with a story, it's not just Amy, it's Amy and myself and Justin and Taylor and Richard and other people putting in their 2 cents for ideas. And the entire company really participates in that process. But even then, once we get to the stage, it's Amy's script, but then it's the actors' own input into their characters that influences the way that we end up doing the performances. Drake, we must go, now! Yalla! Never a dull moment, huh, Sully? Why change now? Yeah! We want contributions from everybody. We carry that same philosophy onto the stage with the actors. We don't just go into the voice studio and stand an actor in front of a copy stand and a microphone and say, well, here's your lines, just read them. We shoot the story as if it were film or television or theater. And of course, that means the actors get to sort of settle into their characters as well. They genuinely enjoy working together. And, you know, again, some of the best moments are completely improvised by them. And I will always give them credit for that. And some of the most sort of touching moments are because these aren't people that just met, you know? They've known each other for 5 years and they actually have this relationship. You have these actors who have played these characters now for the 3rd game in a row, and they know these characters. They've helped build these characters really from scratch. It's really interesting to see them get to really kind of spread your wings isn't the right way to put it. These actors are getting a chance to sort of explore the corners of who these actors are, of who these characters are. You can skip the mind games. You don't know me. You know, if we come up with some ideas on the spot, you know, we'll try them out, and if they end up working, then we'll use them. I mean, probably one of the best examples of that was even from the first game when Nolan and Emily had a scene where Elena's character had just caught up with Nathan Drake's character and she was pissed off, and we ran the scene a few times, and Emily just said, hey, you know, I feel like I should hit him here. And, you know, it wasn't in the script, but we thought, yeah, okay, that might actually be funny. So, you know, we get in the scene and she does this like, and, you know, of course it worked great, and that ended up making it into the final cinematic in Uncharted 1. And that kind of stuff happens all the time. If you just watch their faces when they're saying a line, there's the essence of it right there. Now, we don't just kind of mimic it, but that is our reference. That is where, you know, that's what we kind of, that's our launching off point. And then we take that and we enable our animators to interpret that
in the way that's gonna serve us best. He's not here. We do not do and never have done any facial animation capture. There's a number of reasons for that. We actually looked into a couple of possibilities when we were first working on Uncharted 1, but ultimately it ends up giving us more limitations than it does flexibility. We have some phenomenal animators back in the office that can really craft the performances to be exactly what we want them to be. And when you're working with facial capture, you know, you're just kind of stuck with what you got, and you gotta spend all this time cleaning it up to get to where you want it to be, so why not just do what you want from the get-go? God, what a dick, right? Come on, we gotta find a way out of here fast. We're completing the performance that was started on the stage. You know, we have amazing actors who give us these incredible little vignettes of, you know, scenes that are very personal, and I love the energy that they have with each other, and we need to make sure that what they started is completed. Nate, just who are we dealing with here? Working on the third outing in a series, you have to think about, you know, how are you changing things up? And you want to do it in ways that are meaningful, but sometimes you arrive at them in ways that are sort of simple and obvious. And one of the things that immediately occurred to us is it'd be more interesting to see a female antagonist this time. Same cocky little shit. So fearless. I wonder what you're really afraid of. And it'd be more interesting to have a antagonist who was more cerebral and therefore challenged Drake in different ways. You get off on all this, don't you? Cheating death. It's a very different character to try to write. It's actually a much harder character to try to write, and it was a much harder character to cast. And thank God we found Rosalind Ayers, because she brought something really unusual, I think, to the character. I'm sorry, Nathan. It seems you've been removed from the equation. It's been a lot of fun to have a female villain, and she's kind of wicked. Catherine! She gets into your head, and she wants to know what makes you tick, and she wants to know what you're afraid of, and she'll find out. But she's also, like, sweet, and it's very unnerving in a good way. That's I think what makes her a good villain is that she's prim and proper and wicked. Yes, it is regrettable, but... Not regrettable. Sloppy. One of the things you want to do is delve more into Drake and his background and his personality, his relationship with Sullivan, how that came to be. But also, it says something about... His past says something about how he is in the present, just like it does for all of us, right? I just want to make sure we're doing this for the right reasons. You got your pride all tangled up in this thing. It's making you reckless. I taught you better than that. I've always perceived Drake as someone who has some issues about loss and abandonment, and, you know, therefore keeps people at arm's distance. And when things get too real, he's real good at being the hero, but when things get too real, he might make himself scarce. We don't know people like that in real life, do we? No. We've been trying to reach you for over 24 hours. Oh, right, I need to top up my minutes. You're using a prepaid phone? Mate, those contracts are a complete rip-off. What? Mine's broken. I've been working with Amy and Taylor on the Uncharted games since the very beginning, right? And the three of us have this rapport and communication that enable us to really collaborate and work together and get the best possible results from each other. Come on, admit it. You love all this as much as I do. Naughty Dog is, I think, very unusual in the fact that we've actually grown to be a pretty large developer, but we've retained that sort of garage shop mentality and really collaborative spirit and a very, very flat hierarchy. There's not a lot of management or order or organization. You know, it's mostly just sort of seat of the pants chaos, to be honest. Well. It's cute. What? Because it's a well. We don't have like a typical structure where we have a producer that kind of goes around and coordinates
all the various aspects of the game. And ultimately, what you see in the end result in the cinematics is really the product of dozens of different people's ideas and vision. It's not just one person saying it's my way or the highway. Everything goes in. It's hard, I think, as a writer to say, all right, everybody just trust me and come along on this journey with me, while you yourself are terrified that, you're hoping that all of these ideas coalesce. You are a crafty little beggar, aren't you? I know how to take care of myself. On the other hand, part of, I think, the experience and the act of faith in yourself is, well, I've been doing this for 22 years, and I've always pulled it off, that you as a creator and a writer, as well as trusting in the people around you, that the right answers will be there when you need them. It's going to be really gratifying when this thing that seemed like it was going to be impossible to do actually happens, and we just sort of rain that down on the fans, and that's going to be sort of an amazing, amazing moment, I think. I'm looking forward to that. Perfect. Here we go. Tem os conceitos, né? A gente conceitou essa em 31. Deixa eu jogar pelo começo que quando ele é criança. Aí aqui do bar. Em Londres. Um pôster de filme. Propaganda promocional. Outra propaganda promocional. Outra. O metrô. A estátua do metrô. A biblioteca secreta. Metrô ainda. Pode renderizar o Curta. Criança. Chloe. No apartamento do Curta. Com os conceitos de Cartagena, aí depois tem os conceitos do Argento, dos soldados aqui, os quartel, os malucos do alvo, chato, a parte da floresta. As estátuas. Olha o bagulho. As aranhas. Nossa, olha os detalhes.
Castelos. Do Globo. Na portaria. Um beco de IME. Do IME. O panorama. Caralho. Complementar no dispositivo. O tempo dos puzzles. O puzzle das sombras. Nas engrenagens, né? Aqui a parte do navio. Dentro do navio. Uma atração. O lustre, até lustre. Cemitério de navios. Fuga do cemitério de navios. Aqui é aquela parte que vira navio. Os marginais, bandidos. Os fortão. O Ramenes. Cabeça. Caminhada nas dunas, perdido no deserto, vilarejo no deserto, oásis, definição acabar. Atlântica das Areias. Aquele chafariz. Os conceitos no teaser trailer. Eles usaram muita parte da areia do deserto pra divulgar o jogo. A abertura lá do jogo, né? Começa a estrear no sinuca, bem legal, velho. Bem bacana, porque as tesouras e as estatísticas que eu já tinha visto no jogo. Se botar carregar, dá pra ver o gasto em 100%, por 8 reais, 39 minutos, 32 tesouros. O jogo não leva mais de 10 horas assim pra jogar, porque ele é meio que uma sequência cinemática, de cinema, tipo como se fosse um filme jogado.
Eu acho que é isso. Acho que é isso. Bom, vamos ficar por aqui já. Tem 3 horas de live. Isso aí então. Fechamos os 3 Uncharted do PS3. Espero um dia jogar o 4 também no PS4. Então, isso aí.